É muita unção. É impossível você subir aqui nesse púlpito santo e não sentir e desfrutar dessa unção que tem nesse lugar. Eu vou pedir para o Ministério de Louvor, pode sentar. Bem, está dispensado. E eu quero fazer primeiro uma oração breve aqui. Eu quero que vocês curvem as cabeças, fechem seus olhos, para a gente orar mais um pouquinho. Pai, obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado, Senhor, por a palavra ministrada aos teus filhos. Eu te peço, Espírito Santo, que abra os olhos do entendimento deles, para que eles venham a receber com alegria e com muita paz aquilo que tu queres ministrar aos vossos corações. É isso que eu te peço nessa noite, Espírito Santo. Seja livre nesse lugar. Que não sou eu que estou aqui em cima, mas ti. Que ninguém gere expectativa em mim, porque por mim, por a minha capacidade, eu não estaria aqui. Mas como eu recebi uma capacidade tua, uma capacitação tua vinda dos céus, eu vou falar aquilo que tu queres que os teus filhos ouçam, em nome de Jesus. Amém. Boa noite. Graça e paz. Hoje é o nosso quarto dia de estudo da palavra, né? Nós estamos estudando sobre organização financeira. Amém? Mas antes disso, eu tenho uma palavra em específico para alguém aqui na igreja. Eu não sei para quem é, mas como eu sou obediente aos comandos do Espírito, eu vou falar. O Espírito Santo diz à igreja: o que é que você está fazendo com a unção que eu lhe dei? O que é que você está fazendo com os talentos que eu te dei? Você está multiplicando ele? Porque na palavra de Deus diz que onde a gente pôr a palma das nossas mãos e a planta dos nossos pés, deve haver multiplicações extraordinárias. Então sabemos que o Espírito Santo sabe que tem talentos guardados, enterrados e amortecidos aqui na igreja. Então, o que é que você está fazendo com a unção despojada na sua vida que você recebeu um dia? Então, essa é uma palavra que eu tinha para a igreja antes de ministrar. Nós iremos ministrar, estudar hoje. Hoje é um culto de ensino, né? Não é um culto de ensino específico, voltado para a organização financeira. Já foi falado aqui durante 4 cultos sobre a organização financeira, né? O pastor ministrou 2 vezes, Erinalva ministrou a última vez, né? E os cultos, o culto sempre traz uma palavra específica para uma determinada área de nossa vida. Porque a gente só não cresce ouvindo aquilo que a gente quer. É igual uma criança. Uma criança, ela quer comer só o que ela quer. Mas para ela querer ser forte e com saúde, ela vai comer o que os pais dela colocam ela para comer. Mesmo assim é a palavra. Aqui a gente tem cultos preciosos de cura, conferências de cura, conferências de proféticas, culto do Espírito Santo. Temos vários cultos aqui específicos. Mas essa série trata de ensino sobre organização financeira. Então vocês fiquem atentos no que o Espírito vai falar aos vossos corações. Quando a gente vai a um jantar especial, é servido o prato de entrada, o jantar e a sobremesa, não é isso? Mesmo assim, é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é ministrada, ela é passada, ela é ensinada de várias formas. Que é para a gente fortificar o nosso espírito e crescer na palavra do Senhor. Eu tenho um testemunho meu para falar para vocês, um testemunho que eu gosto muito. Eu não falei ainda esse testemunho aqui, mas eu vou falar hoje. Que quando, em 2018, mais ou menos nos meados de janeiro para março, eu congregava em outra denominação e eu resolvi congregar aqui nessa igreja. Falei com o pastor Roberto me recebeu aqui. E eu falo para vocês,
que eu cheguei aqui sem saber de nada. De nada. Eu não sabia nem se eu era salva. Eu não tinha nem certeza da minha salvação, eu não tinha. Gente, vocês estão congregando em um lugar onde vocês recebem um alimento com tanta vitamina para a vida espiritual de vocês que vocês não têm noção. E tem muita gente que não dá valor. Que não dá valor e não põe em prática. Mas quando eu cheguei aqui, eu cheguei sem saber de nada. Eu não orava em línguas. Eu não tinha certeza de minha salvação. Eu não entendia a palavra, eu não entendia, mas eu fui ensinada. Por isso que os cultos de ensino é tão importante como todos os cultos que tem na igreja. É um dos mais importantes. Aí você diz assim, mas eu gosto do culto quando tem o mover do Espírito, é gente caindo, é gente correndo, é o fogo queimando. Sim, mas o fogo está queimando aqui também, no ensino. O Espírito está se movendo aqui no ensino. Não é diferente. Então, eu sem saber de nada. Quando eu cheguei aqui, o pastor, ele estava fazendo um estudo sobre oração em línguas. E eu não orava em línguas. E eu disse, meu Deus, eu preciso orar em línguas, eu quero orar em línguas. E o pastor, você que não ora em línguas, você vai orar em línguas e orar em línguas. Eu lembro, na época que Luana vinha para cá, e Luana muito fervorosa no espírito, e eu dizendo, meu Deus, eu quero ser como Luana. Eu dizia. E ficava assim, desejando, e quando foi um dia, o pastor disse assim, fique em pé, você que não ora em línguas, você vai orar hoje. E não saía a oração. O que foi que eu pensei? Eu disse, eu vou imitar o meu pastor. Imitando ele. O que ele falava, eu falava também. E comecei a orar em línguas até hoje. Recebi esse batismo tão poderoso. Então, o pastor, ele me ensinou. Então, participei de muitos cultos aqui. Cultos de ensino de batismo, de Espírito Santo, de cura. E foram muitos ensinamentos. Então, ninguém chega a um determinado lugar se sua visão não tiver chegado primeiro. Não chega. Então, eu vi muitos ensinamentos do meu pastor. Eu louvo a Deus por a vida dele. Eu amo ele em Cristo Jesus. Eu honro ele porque eu sei onde eu estava e sei onde Deus me colocou e o que eu aprendi através dele, os ensinamentos dele. Então, eu aprendi muito, né, com os ensinos dado por ele, muito obediente. E o pastor dizia, tem que levantar as mãos. Quase ninguém levantava a mão, eu levantava a primeira mão. O pastor dizia que era para fazer isso, fazer aquilo na igreja, se comportar assim, assado. Eu fazia tudo na íntegra. Tudo na íntegra. Eu não perdia culto. Teve um dia que a gente vê um culto, era culto de correção, era cajadada que ele dava. E eu não achava ruim, não. A gente ficava meio triste, mas depois passa. Passa. Porque é salvação para a nossa vida. Eu lembro que teve um dia que o pastor fez um culto aqui de ensino, de quem chegava atrasado, e desde esse dia eu chego antes. Nunca mais cheguei atrasado na igreja. Então, tudo que eu fui aprendendo, eu fui botando em prática. Tudo eu fui botando em prática. E fui crescendo, e fui crescendo, e fui crescendo. E ele disse, a irmã tem que fazer o rema. Eu fui fazer o rema. E ele disse, a irmã vai fazer assim. E eu fui fazendo, e fazendo, e fazendo. E Deus está me colocando onde Deus quer que eu esteja. Amém? Então, para vocês, essa palavra eu falo. Não fraquejem. Sejam persistentes. Não fracassem. É a circunstância mostrando algo para você e você crendo no que a palavra diz. Porque se você diz assim, eu sou o que a palavra diz que eu sou, eu tenho o que a palavra diz que eu tenho, eu posso o que a palavra diz que eu posso. O pastor não ensina isso? Quem é a palavra? Não é Deus? Deus não está dentro de nós? E quando chega a circunstância, o que é que a gente faz? A gente tem palavra? Você tem palavra? Então foi somente simbólico. A palavra, isso aqui é a palavra. E a palavra é Deus. E Deus está dentro de nós. E quando nós abrir a boca, a palavra tem que sair. Nós temos que ser boca de Deus. A gente não pode falar 2 idiomas. Nós temos que ser boca de Deus. A gente tem que falar uma coisa e tem que acontecer.
circunstância mostra uma coisa, mas você diz, não, mas a palavra é Deus, Deus está dentro de mim, então eu vou porque a palavra fala. Quando lá em casa a gente passou umas férias em Dubai, no ano de 2020, eu falo isso que na época do Covid, mas ninguém teve Covid lá em casa, a gente viajou tudo para Dubai. Passamos uma temporada lá em Dubai, que ninguém teve Covid lá em casa, não. Eu estava, assim, em um momento de muita decadência. Miele também, toda a minha família. E eu falava a palavra. Era a palavra. Era ele saindo para ser internado, eu em cima de uma cama, quase que eu não conseguia falar, e eu falando a palavra. A palavra. E hoje está aqui, eu estou aqui. Então, nós temos que ser alimentados por a palavra. Amém? Na Bíblia, vamos voltar aqui ao nosso tema, né? Senão eu vou já mudar a linha aqui. Mas eu sou obediente e o pastor disse, não pode sair. E ser fiel no horário. Nós estamos sendo treinados, né, pastor? Tem que ir na disciplina. Na palavra de Deus, existe mais de 2.000 versículos falando só em dinheiro e em finanças. É forte isso, gente. Para você ver que Deus se importa muito com o nosso dinheiro. Deus deseja que a gente seja próspero, que nós tenhamos recursos. Mas quando os recursos chegarem em nossa mão, nós temos que saber administrar. Temos que saber administrar. Porque Deus ele não confia grandes coisas na mão de menino. Não confia. Ele só confia grandes coisas nas mãos de filhos adultos preparados para administrar. Por quê? Se você pede algo a Deus, e Deus ainda não lhe deu, será que você está preparado para o que você pediu a Deus para receber? Será que está? Por isso que está demorando tanto. Então, quando chegar na sua mão aquilo que você pediu a Deus, você tem que saber administrar. Já foi falado aqui que de pessoas preguiçosas, de pessoas que compram e não pagam. Já foi falado aqui que o pastor disse que não aconselha ninguém fazer empréstimo. Então, eu acredito que a partir de agora ninguém mais vai fazer isso. Ninguém. Porque se vocês começarem a pôr em prática a palavra, vocês não vão fazer mais isso. Então, foi falado muito sobre isso aqui. Então, Deus, ele se importa com o nosso dinheiro. Ele se importa. Nosso dinheiro é precioso para o Senhor. Porque através do nosso dinheiro é que vem os recursos também para a casa do Senhor. Se a gente ganha um salário, gasta todinho desorganizadamente, nem o dízimo entrega, nem uma oferta dá, você acha que Deus está se agradando? Deus não está se agradando. Corre-se o risco até de você, corre-se o risco não, você está abrindo uma porta para Satanás vir, brecar o seu salário. Aquilo que Deus lhe deu. Por quê? Porque você abriu uma porta para Satanás entrar. Amém? Eu quero que Miele abra aí em Provérbios, capítulo 19, versículo 5. Somente a parte A eu vou ler. 19, 5. Não, então não é esse não. Não, 15. 15. Eu vou ler só a parte A. Diz assim: a preguiça faz cair em profundo sono. Só até aí. A preguiça faz cair em profundo sono. Eu não estou falando daquela preguiça natural que muita gente tem, não. Esse versículo, ele não fala bem daquela preguiça do dia a dia do povo. Mas muita gente tem preguiça de pensar. Tem preguiça de pensar em ideias. Tem preguiça de botar em prática as ideias que Deus dá. Porque todo dia Deus está dando ideia a pessoas. E as pessoas têm preguiça de botar em prática aquelas ideias. Muitas das vezes é uma ideia tão boa, uma ideia tão extraordinária para prosperar. E a pessoa com preguiça de pensar e de botar em prática, fica dormindo. Entra dia e sai dia, entra dia e sai dia, a mesma coisa. A vida não muda nada.
uma vida totalmente de dependências. Por quê? Porque vive nesse profundo sono. Esse sono é eterno. Na Bíblia, na Bíblia, eu hoje orando a Deus, eu pedi pontos específicos a Deus, para Deus me passar, para eu passar para vocês, e Deus me mandou eu falar para vocês de 3 gigantes da Bíblia. 3 gigantes, que eles são notáveis até hoje. Então, eu e você, nós somos a continuidade da Bíblia. E nós temos que ser notáveis. Nós temos que ser homens e mulheres notáveis. Assim como os nossos antepassados foram notáveis, nós também temos que ser. Porque a continuação dessa palavra somos nós, eu e você. Amém? Miele vai abrir aí. Nós vamos falar de 3 gigantes da Bíblia. Noé, José e Salomão. O primeiro é Noé. Abre aí, Miele, em Gênesis 6:14. Deus disse a Noé, faça uma arca de tábuas de cípetres. Pronto, só até aí, pode tirar. Um dia, existia um homem de nome Noé. E Deus falou com ele, para ele fazer uma arca. Vocês sabiam que Noé era engenheiro, organizado e trabalhador? Por isso que Deus levantou ele. Em meio àquele povo, Deus escolheu Noé. Por que Noé era engenheiro? Porque ele construiu uma arca com medidas enormes de 3 andares. Ele era muito organizado e trabalhador. Ele trabalhou 120 anos construindo a arca sem parar. E tem muitas pessoas que trabalham 6 meses e estão cansados. Trabalha 1 ano, quer férias. Eu vou atrás das minhas férias, já faz 1 ano, não. Uma empresa tem 1 ano e 11 meses para lhe dar umas férias. E Noé trabalhou 120 anos. Vocês acham que Noé era pobre? Não. Ele era rico. Você passar 120 anos construindo uma arca, que era como se fosse um prédio, passar 100... Gente, é muito, muito forte. Miele sabe que um prédio constrói em 1 ano, em 2, não sei. Mas ele passou 120, era enorme. E não faltou recursos, porque ele trabalhava e sabia administrar aquelas finanças dele. Por isso que Deus escolheu ele. Outro gigante da Bíblia é José. José do Egito. Eu aconselho vocês a lerem a história de José do Egito. José do Egito, ele saiu da posição de escravo para governador da noite por dia. Quando nós temos um propósito de servir a Deus com amor, com integridade, com um coração puro, com aquele amor a Deus, se preocupar com as coisas de Deus. Se preocupar. Vocês sabiam que nós estamos para fazer um templo? E o templo quem vai fazer não é o pastor, não, é nós. É nós que vamos fazer o templo, não é o pastor, não. O pastor vai administrar a construção do templo. Mas quem vai fazer esse templo tem que ser eu e você. Assim como Salomão. Salomão fez um templo de ouro e bronze para Deus. Salomão fez. Nossa igreja, quem vai construir somos nós. Então, José, sim, quando você serve com amor, você tem aquele amor pela obra, aquele amor por as coisas de Deus. Deus começa a lhe abençoar generosamente. Não tem como Ele não lhe abençoar. Porque você está com um propósito firmado com Ele. Você quer botar aquela aliança que você fez com Ele em prática. E José, de escravo, passou a governador do Egito da noite para o dia. José, ele tinha uma sabedoria. José foi o criador do primeiro banco no mundo. Vocês sabiam disso? Que José criou um banco? Como assim um banco naquele tempo? Sim. Ele recebeu um sonho profético de Deus, que ia ter 7 anos de seca no Egito.
E ele armazenou comida durante 7 anos, para os 7 anos de seca ter. E ele vendia e ele emprestava. Então, ele criou o primeiro banco. José, ele prosperou porque até para você ter fé, prosperar você tem que ter fé. Você tem muita fé para prosperar. E a fé, ela move as coisas de lugar. Você tem fé para prosperar, você diz, Senhor, eu quero prosperar, pela minha fé eu prospero, eu sou uma pessoa próspera, eu vou prosperar, aí começa a chegar a prosperidade. Começa a chegar, você começa a ser abençoado. Aí agora você tem que começar a ter fé para administrar a sua prosperidade. Porque se você não tiver fé para administrar a sua prosperidade, você não vai conseguir administrar ela. Porque a primeira coisa que acontece, é um ditado que tem no mundo, o poder subiu para a cabeça. Quer conhecer uma pessoa, dê poder e dinheiro a ela. Então você tem que ter fé até para isso. Para saber administrar suas finanças, aquilo que Deus está lhe confiando em suas mãos. O primeiro ponto é ser dizimista e ofertante. É o primeiro ponto. É o primeiro ponto, isso é íntegro, isso é uma aliança que você não pode quebrar. E José era muito próspero. José transformou o Egito. José foi um homem escolhido por Deus para governar uma nação. Por isso que eu falei antes, o que é que nós estamos fazendo com aquilo que Deus está nos confiando? Se Deus já botou a palavra dentro de nós somos encharcados pela palavra. E o que é que nós estamos fazendo com ela? Jogando fora. É a mesma coisa de jogar Deus fora. Recebe uma imposição de mãos, recebe uma profecia, a vida não muda em nada. Eu sei que tem um tempo certo para ela se cumprir, mas estamos fazendo por onde aquela profecia se cumprir? Amém? O terceiro gigante é Salomão. Gente, Salomão, até hoje, a riqueza de Salomão, ela era incalculável. Incalculável. Ah, irmã Aparecida, mas irmã Aparecida está falando de gente muito rica, de muito dinheiro. Sim, isso mesmo. Porque nós somos filhos de um pai rico, de um pai próspero. Você já viu um pai rico e um filho pobre? Não tem como. Se o pai é rico, o filho é também. Se o pai é próspero, o filho é também. Se o pai tem dinheiro, o filho também tem que ter. Amém? Salomão, ele era muito milionário. Ele era empresário. Ele criou uma empresa de cobre, um comércio de sal. Quem criou as primeiras carruagens de transporte do mundo foi Salomão, e aí no porto de navios. Isso foram algumas coisas que Salomão criou. Mas Salomão tinha uma vida de propósito. Salomão tinha uma vida financeira organizada. Salomão vinha da linhagem de Davi. José do Egito, quem eu falei, ele era filho de Jacó, que era filho de Isaac, que era filho de Abraão. Ele vinha de uma linhagem real. E eu e você estamos na linhagem de Jesus. Se na antiga aliança esses homens prosperaram, esses homens eram organizados financeiramente, e eles são destaque numa antiga aliança, quanto mais hoje eu e você no ministério do Espírito. Nós estamos numa nova aliança. Agora nós temos que pegar as preciosidades passadas para nós e pôr em prática. Não só aqui, aqui estou no culto, está tudo bem aqui, ouvindo essa palavra, dando glória a Deus, aleluias. É maravilhoso. E quando sair lá fora? E amanhã? E na primeira circunstância que vier amanhã? Você vai se afrouxar? Você vai correr? Cadê a palavra? Aí é que temos que ser forte.
Aí é que temos que ser fortes e mostrar fortaleza, porque o mundo tem que ver Cristo em nós. Nós temos que resplandecer Cristo. Amém? Salomão, ele era milionário. Milionário, Salomão. Deus enriqueceu Salomão com um propósito. Salomão era organizado. Eu tenho certeza que, como já foi dito aqui, Salomão comprava e pagava, não enganava o povo, não ficava mentindo, não ficava com enrolagem, cumpria os tratos, dizia que estava no lugar certo, na hora certa, naquele momento ele estava. Eu tenho um exemplo dentro da minha casa de integridade, que é o meu marido. Eu nunca vi meu marido dizer que vai fazer uma coisa e ele não fazer. Eu nunca peguei ele numa mentira. Ninguém nunca chegou lá em casa recebendo uma cobrança dele. Porque ele cumpre os princípios. Esses princípios de Deus ele já cumpria antes de ser crente. Amém? Então é impossível. Até os incrédulos crescem dentro desse princípio, quanto mais os crentes, com o conhecedor da palavra. Aleluias. Eu e você, nós temos que ser notáveis, como Salomão, José. Nós não podemos ser desnotáveis. Nós não podemos ser uma pessoa que não tenha destaque. Ah, mas você tem que desejar ser o destaque de Deus. O destaque de Deus na casa do Senhor. Não é para se amostrar, não. É para as pessoas desejarem ser como você. É o destaque de Deus que você tem que desejar ser. O pastor pede uma coisa, não posso. Estou cansado. Estou com isso. Como é que você vai ser destaque dessa forma? Não tem como. Você está amortecendo toda unção, toda bondade, toda disponibilidade. Tudo aquilo que Deus tem para você, você está amortecendo. E perdendo tempo. Porque nós estamos já partindo para a glória. E eu quero ir para a glória na elite, de primeira classe. Eu quero viver tudo que a palavra diz que eu tenho para viver aqui. Tudo eu quero cumprir os princípios do Senhor. Eu quero botar em prática todos os ensinamentos, mas quando eu for para a glória, eu quero ir de primeira classe. Ah, mas eu não desejo não ir de primeira classe, não. Eu não desejo. Não, tá bom, mano. Tá bom, não se preocupe não. Fique no seu cantinho, mas também não atrapalhe ninguém, não. E não critique. Não critique. Não critique. Aleluias. Deus. Coloca aí, Miele, Josué 1:9. Quem sabe é aqui que Deus só escolhe os corajosos? Os íntegros. Eu sei que muitas das vezes Deus prova os improváveis. Isso é um fato que Deus me provou. Eu era fofoqueira. Eu mentia. Eu ria dos outros. Eu era. Quem não era? Quem não era? Ninguém nunca mentiu, ninguém nunca fofocou. Ninguém nunca fez nada disso, não? Não, ninguém. Ninguém. Eu era. E Deus me pegou, a improvável está me provando. Aleluias. Coloque aí, Melho. Não foi isso que te ordenei, seja forte e corajoso. Só até aí. Deus está dando uma ordem. Seja forte e seja corajoso. Seja forte e seja corajoso. Porque as circunstâncias todo dia vêm. Vêm em todas as áreas. Vem em forma de doença, vem em forma de qualquer coisa, de falta, de coisas que você pediu a Deus e não deu certo, vem. Agora Deus diz, seja forte e corajoso. Porque Deus chama as pessoas corajosas, Deus chama as pessoas obedientes, pessoas preparadas, pessoas capacitadas, pessoas organizadas e pessoas íntegras. São pessoas assim que Deus quer. E quem é que é para ser assim? O mundo? Os filhos. O filho tem que ser a carinha do papai. Nós temos que ser como o nosso pai é.
Nós temos que desejar ser como Deus é. Ah, mas Deus é Deus. Deus, eu ser como Deus. Sim, claro. Quando Deus nos fez, Deus fez como a imagem e semelhança dele. Dentro de nós, ele botou quem? O Espírito Santo dele. Quem é o Espírito Santo? O poder. Jesus disse o quê? Eu lhe darei poder para fazer coisas maiores do que eu. E quem sou eu? Somos Deus aqui na terra. Dando continuidade ao que Jesus mandou nós dar. A equipe de trabalho mais organizada de todos os tempos é a de Deus. Deus, desde o primeiro dia até hoje, Deus nunca parou de trabalhar. Deus nunca tirou férias. Deus nunca se cansou. Muito pelo contrário, Ele criou a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que é a equipe top, que trabalha para nós até hoje. Foi a equipe mais preparada que já existiu. Então, nós temos que fazer parte dessa equipe, a equipe de Deus. Porque eu e você, nós temos que fazer parte do time dos sonhos de Deus. Nós temos que fazer parte do time dos sonhos de Deus. Amém? Aleluias. Glória a Deus. Vocês foram abençoados? Amém. Vocês entenderam a palavra? Amém. Aleluias. O Ministério de Louvor pode vir. Nós vamos orar só um pouquinho para eu passar para a Rayara. Eu vou declarar algumas palavras na vida de vocês. Fiquem de pé. Tenham desejo de fazer parte do time de Deus. Tenham desejos. A oração, ela é a chave da vitória. Deus se move em meio aos louvores. Enquanto você louva, enquanto você ora, Deus está se movendo. Vai da expectativa e do desejo do seu coração. Aleluias. Aleluias. Glória a Deus. É chegado um novo tempo, tempo de colher o que plantou. A nova estação chegou, novo tempo que vai trazendo aceleração e rompimento. E é chegado um novo tempo de colher. Obrigada, Pai. Obrigada, Pai, por a palavra ensinada, Pai. Eu declaro na vida deles, Pai, conhecimento e sabedoria. Eu declaro na vida dos teus filhos, Pai, um desejo grande, Pai, de pôr a tua palavra em prática. Eu declaro, Pai, na vida deles, Pai, esse desejo fluindo, Pai, eles sendo boca de Deus, Pai, para viver, Pai, tudo aquilo que tu tem separado para eles. Eu declaro, Pai, que ninguém daqui vai sair constrangido, que ninguém vai sair envergonhado com a tua correção de palavras. Eu declaro pessoas prósperas, pessoas abençoadas, que quando essas bênçãos chegarem na vida deles, eles saibam administrar, Pai. Em nome de Jesus.